Minha prima resolveu ir para um cruzeiro com o namorado dela e deixou os filhos na nossa porta, sem avisar ninguém. Não vou me estender muito, isso aconteceu há poucas horas. Eu e minha namorada não temos filhos, então temos tempo livre extra, como sempre ouvimos da minha prima, que tem 4 filhos, todos menores de idade. Ultimamente, ela vinha fazendo piadas dizendo que a gente devia cuidar das crianças, de todas elas, pois ela tinha reservado um cruzeiro com um novo namorado. Não demos atenção, parecia absurdo e só rimos junto. Nós dois tínhamos um dia de folga extra por conta de um feriado prolongado e, por volta das 7 da manhã, ouvimos batidas na porta. Sabíamos que não era o carteiro, eles não chegam tão cedo, e não estávamos esperando visitas. Desci para ver quem era e vi os 4 filhos da minha prima parados lá fora no frio, sem sinal da mãe. Abri a porta e os trouxe para dentro porque estava congelando lá fora e eles estavam sem casaco. Perguntei onde estava a mãe. Eles disseram que ela disse que nós cuidaríamos deles enquanto ela estivesse no cruzeiro, então eles pegaram um ônibus e vieram até a nossa casa. Eu não podia acreditar no que estava vendo e ouvindo, fiquei pensando, mas que porra é essa? Liguei imediatamente para ela, e o celular estava desligado. Liguei para o novo namorado dela, e foi direto para a caixa postal. Pedi para as crianças explicarem exatamente o que a mãe delas disse. Elas responderam, com essas palavras, ela disse que como vocês não têm responsabilidades e têm tempo livre, vocês disseram que cuidariam da gente enquanto ela viajava. O que eu faço? Liguei para minha tia, e ela disse a mesma coisa, que a minha prima contou para ela que eu concordei em cuidar das crianças. Ela nem teve a consideração de deixá-los aqui pessoalmente, simplesmente os mandou de ônibus numa manhã fria de inverno. Estou seriamente pensando em ligar para o Conselho Tutelar. Atualização 1, 1 hora depois. A polícia chegou na minha casa junto com o Conselho Tutelar. Eu não liguei para eles. Vou atualizar em breve. Atualização 2, 10 de junho de 2025, dia seguinte. Certo, aqui está o que realmente aconteceu algumas horas depois que os filhos da minha prima apareceram aqui em casa. A gente ainda estava tentando descobrir o que fazer, demos comida a eles, ligamos o aquecedor, deixamos eles mais confortáveis. Ainda sem nenhum sinal da mãe ou do namorado dela, ambos os celulares indo direto para a caixa postal. Então, por volta das 10h30 da manhã, recebo uma ligação de um número privado. Era a polícia. Eles perguntaram se havia 4 crianças na minha casa. Eu disse que sim e expliquei a situação. Acontece que o motorista do ônibus que deixou as crianças aqui foi quem fez a denúncia. Aparentemente, durante o trajeto, as crianças disseram a ele que iam ficar com a família e deram o nosso endereço. Ele achou estranho 4 crianças pequenas estarem viajando sozinhas no frio, sem casacos ou mochilas, então depois de deixá-las, ele fez um relatório para verificação de bem-estar, só para garantir. Pouco tempo depois, tanto a polícia quanto os serviços de proteção à criança apareceram na minha porta. Eles foram ótimos, calmos, mas claramente levando a situação a sério. Contei tudo para eles. Mostrei as mensagens em que minha prima brincava sobre a gente cuidar das crianças, nada confirmando nada, expliquei que não houve aviso prévio e que elas simplesmente apareceram dizendo que a gente tinha concordado. As crianças disseram que a mãe delas contou que a gente tinha bastante tempo livre e que ficaria feliz em cuidar delas. Cerca de 1h30 depois, a polícia me informou que foi até o terminal de cruzeiros e encontrou minha prima já no navio. O navio estava atracado em Circular Quay, na cidade, não muito longe da minha casa, e a partida estava programada para as 15h30. Ela já havia embarcado, pronta para zarpar com um novo namorado. A polícia a retirou do navio e disse que ela precisava voltar imediatamente, sem discussão. Ela apareceu na nossa casa parecendo totalmente despreocupada, com roupa de cruzeiro completa, óculos de sol na cabeça, cordão com crachá no pescoço. Nem olhou para as crianças, simplesmente entrou e disse: Você realmente chamou a polícia? Eu disse que ela deixou 4 crianças sem aviso, sem roupas adequadas e sem nenhuma forma de contato. Ela começou a reclamar que eu a envergonhei e arruinei as férias dela. Aí minha tia, mãe dela, me ligou, gritando comigo, dizendo que eu fui longe demais e que ela pagou o cruzeiro como um mimo para a filha, e que eu joguei o dinheiro fora. Nenhuma preocupação com o que realmente aconteceu. Enquanto isso, os serviços de proteção estavam colhendo meu depoimento e dizendo à minha prima que isso era um caso sério de negligência e que seria investigado. Ela não pareceu se importar. Pegou as crianças, não agradeceu, não pediu desculpas, simplesmente foi embora como se eu estivesse errado. Tentei ligar para minha tia e para ela algum tempo depois para explicar que eu não fui quem chamou a polícia nem os serviços sociais, mas nenhuma das duas acreditou em mim e agora ambas bloquearam meu número. Atualização 3, 11 de junho de 2025, no dia seguinte, 2 dias após o post original. Não achei que escreveria outra atualização, mas essa situação só continua a se agravar.
Alguns dias depois que minha prima veio buscar os filhos, depois de ser retirada à força do navio de cruzeiro, o órgão de proteção à criança na Austrália entrou em contato novamente e fez algumas perguntas adicionais. Durante a conversa, mencionaram que haviam contatado o pai biológico das crianças e o informaram sobre o que havia acontecido. Eu nem sabia que ele ainda estava por perto. Pelo que me lembrava, ele tinha se mudado para o interior de NSW anos atrás, acho que para algum lugar perto de Wagga. Aparentemente, ele vinha pagando pensão alimentícia e tentando manter contato, mas minha prima dificultava tudo. Ignorava as ligações dele, o bloqueava, cancelava visitas, esse tipo de coisa. Bem, quando ele soube do que ela fez, deixar as crianças pegarem um ônibus sozinhas no inverno e largá-las na nossa porta, ele ficou furioso. Dirigiu direto para Sydney naquela mesma noite. Ele veio até a nossa casa na manhã seguinte. Cara genuinamente legal, claramente abalado, mas calmo. Disse que só queria ouvir tudo de alguém que estava presente. Sentamos e conversamos por um tempo. Ele perguntou como as crianças estavam, se haviam dito algo e o que exatamente aconteceu. Dava para ver que ele realmente se importava. Então, ele me disse diretamente, vai entrar com pedido de guarda total. Disse que vinha documentando tudo há anos, as visitas canceladas, as desculpas, o comportamento estranho quando as crianças voltavam para casa dele, e que isso foi a gota d'água. Deixá-las daquela forma, sem nenhuma mensagem? Disse que não deixaria que elas crescessem achando que isso era normal. Eu disse a ele que o apoiava totalmente. Aquelas crianças merecem estabilidade. Ele nos agradeceu por não termos virado as costas e por cuidarmos delas quando ninguém mais o fez. Depois foi falar com um advogado. Agora, algo que eu não esperava e honestamente ainda não consigo acreditar. Nosso carro foi vandalizado na noite passada. Os 4 pneus foram cortados. Nada mais foi mexido, só os pneus. Notamos isso hoje de manhã quando minha namorada foi sair. Nenhum bilhete, nenhuma testemunha. Infelizmente, não temos câmeras instaladas, mas já perguntamos aos vizinhos se tem imagens da noite anterior. Não dá para afirmar com certeza quem fez isso, mas considerando o momento, tenho alguns palpites. Especialmente depois que um parente nos ligou ontem dizendo que nós colocamos a família contra minha prima. Ainda não há provas, mas registramos o ocorrido na polícia por precaução. Sinceramente, estamos exaustos. Não pedimos nada disso, só tentamos fazer a coisa certa quando 4 crianças apareceram congelando na nossa porta. A família inteira está acreditando na versão dela. Estou pensando em fazer uma postagem no Facebook com todas as informações para provar o que aconteceu, porque as coisas estão ficando sérias agora. Atualização 4, 13 de junho de 2025, 2 dias depois, 4 dias após o post original. Então, a situação escalou novamente, e rápido. Ontem à noite, por volta das 19h30, bateram na porta. Minha namorada abriu e simplesmente congelou. Quem estava ali era o filho mais velho da minha prima, de 11 anos, sozinho, no escuro, segurando uma mochila escolar pequena. Sem casaco. Sem celular. Ele apenas disse: A mamãe mandou eu vir ficar aqui por um tempo. Ficamos chocados. Perguntamos onde estavam os outros irmãos. Ele disse: Estão com o namorado dela. Eu não queria ficar lá mais. Quando perguntamos por que ela o deixou sair sozinho, ele respondeu: Ela disse que, se eu não gostasse de lá, podia ir embora. Então eu fui. Levamos ele para dentro imediatamente, demos algo quente para ele comer e ligamos para a polícia. Eles chegaram rápido, junto com o órgão de proteção à criança. Por conta do incidente anterior com o cruzeiro, eles levaram tudo a sério desde o começo. O menino contou coisas que nenhuma criança deveria dizer. Disse que a mãe passou o dia gritando, trancada no quarto, e que ninguém estava cuidando deles. Disse que se lembrava de como era calmo em nossa casa e só queria voltar. Pouco tempo depois, o serviço de proteção e a polícia foram até a casa. Mais tarde, nos informaram que as outras crianças foram retiradas e que minha prima foi levada para interrogatório. Agora há uma investigação ativa por negligência e abandono. Não sei se foi culpa, pressão do órgão ou simplesmente tudo vindo à tona, mas aparentemente ela estava desmoronando desde o incidente do cruzeiro. Então, nesta manhã, minha tia, mãe da minha prima, apareceu na nossa porta absolutamente furiosa. Começou a gritar com a gente, dizendo que eu destruí a família, coloquei os filhos contra a mãe e que roubei os filhos dela. Ela chegou a gritar: Aquele cruzeiro foi a primeira vez que ela foi feliz em anos, e você estragou tudo porque não gosta de crianças. Fechamos a porta e registramos o ocorrido. A polícia nos orientou a manter um registro e disse que podemos pedir uma ordem de restrição se isso acontecer novamente. Mais tarde, recebi uma ligação do advogado do pai biológico. Ele está oficialmente entrando com pedido de guarda total e perguntou se eu estaria disposto a fornecer uma declaração de caráter e relatar tudo o que aconteceu, o que as crianças disseram, como estavam quando chegaram,
e como nos envolvemos. Aceitei sem hesitar. Não pedi para estar no meio disso, mas se isso ajudar essas crianças a terem uma vida melhor, estou dentro. A coisa que mais nos marcou? Logo antes de o serviço ir embora com o menino mais velho, ele deu um abraço na minha namorada e disse: Vocês são as únicas pessoas que me fizeram sentir normal. Isso doeu. Estamos nos afastando emocionalmente agora, mas continuaremos cooperando com o que for necessário. Aprendemos da forma mais difícil que fazer a coisa certa nem sempre é fácil, mas não nos arrependemos de ter aberto aquela porta. Se algo muito importante acontecer, postarei de novo. Por enquanto, estamos só tentando respirar.